O negócio é você começar pelo primeiro mandamento, ter amor a Deus. O que é amor a Deus? Bom, você não sabe exatamente o que é Deus. Mas tem uma coisa que você sabe. Deus é melhor do que você pensa. Isso faz parte da definição de Deus. Deus é bondade infinita, amor infinito, perdão infinito, criatividade infinita, poder infinito, etc, etc. Então isso significa o que quer que você pensou dele, tem mais para cima. Esse mais para cima não é pensável. A sua cabeça não chega lá. Mas, se você pensou bem suficiente, o que Deus faz? Ele, abre a sua cabeça um pouco mais. Isso faz você perceber algo que você por suas forças não perceberia. Então, é disso aí que se trata. Você tem que levar seus pensamentos a Deus. E colocar toda a tua vida a serviço do que há do melhor, do supremo bem de que falava Platão. Essa é a primeira pista para Deus. Deus é o supremo bem. O que você imaginar de bom, tem outro melhor. Se você se coloca nessa linha, automaticamente muitas forças que estão se agitando em você no momento e que estão levando você a fazer coisas ruins, elas se transmutam por si, sem que você perceba. Não é você que está fazendo isso. Você simplesmente se abriu para o amor a um bem infinito, e esse bem infinito, que é muito maior do que você, começa a pensar no seu lugar. Ele começa a agir em você. Eu acho que o negócio é esse, do que inventar, eu não vou fazer tal pecado, etc, etc. Você vai por esse negócio contábil, tu termina louco. Entendeu? E você vai terminar ou na presunção, no orgulho demoníaco, ou então no desespero. Ou você vai achar que não está pecando, ou você só vai ver pecado dentro de você. Eu digo, olha, eu não creio que pensar no pecado vai fazer algum bem para você. O que vai fazer bem é você pensar em Deus. Não é isso? Agora, você vai fazer um exercício de contemplação do pecado. Agora, o fato é que quando você tenta se levar ao pensamento de Deus, você cai. E você cai. Você não consegue ficar lá, você cai. Então, tem uma dialética. Você tem um movimento ascensional no qual você se abre para Deus. E tem um movimento contrário, que é o da extrema humildade, extrema impotência, no qual você não pode fazer nada e você pede que Deus faça. Os dois momentos são igualmente importantes. Então, você tem um momento de exaltação, de contemplação, exaltado. Você tem um momento de entusiasmo divino, vamos dizer, beleza, a bondade de Deus parece estar iluminando você. E tem outra hora que você está no fundo do poço, você não está enxergando nada. Você só vê tudo ruim em volta. E ali você está vendo, então, o outro aspecto da bondade de Deus. Porque é ali mesmo que ela vai te pegar. Ali mesmo que ela vai te buscar. Então, a sua miséria e a grandeza de Deus são dois aspectos da própria grandeza de Deus. Você está entendendo? Como se dizer, bom, é Deus tal como ele se apresenta. Muito bem. Mas para quem Deus está falando? Para este ente miserável, perdido e absolutamente incapaz, absolutamente impotente que sou eu. Então, o momento, vamos dizer, da escuridão, do desespero, é igualmente importante. E daí você passa a gostar dos dois, porque são igualmente importantes. A hora que você tem aquelas intuições, você sente, mas o Divino Espírito Santo está iluminando sua mente. É maravilhoso. Mas a hora que você também não está entendendo nada, e você está no fundo do poço, e você sabe, olha, dentro daquela escuridão, Deus está em algum lugar que eu não estou vendo. E é Ele que vai me tirar daqui, não sou eu.
Eu digo, olha, se você não fosse tão miserável, tão impotente, tão incapaz, por que você precisaria da ajuda de Deus? Não precisa, né? Está entendendo? Então, o próprio Deus, às vezes, ele te mostra a bondade dele, o amor dele, às vezes te mostra. E às vezes ele mostra o quê? Você, para você mesmo. Então, uma hora eu estou vendo Deus, outra hora eu estou vendo eu mesmo. Quando estou vendo Deus, estou vendo tudo, estou entendendo tudo. Quando estou vendo eu mesmo, não estou entendendo mais nada. Voltei a ser o idiota que eu era antes. Você está entendendo? E aí você tem a medida certa da realidade. Está compreendendo? Porque tudo isso, vamos dizer, é a amplitude da sua alma. Como está na Bíblia, vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Está entendendo? Então, esse que é o truque. Agora, eu vou ficar sem pecar? Eu não sei se eu estou pecando, meu Deus do céu. Eu, sinceramente, eu nunca pensei em pecado. Então, eu penso na miséria. Porque o pecado é fruto da sua miséria. Você é ruim. A Bíblia diz que você é ruim. Você é pecado original. Você não presta. Então, por que eu preciso detalhar todos os meus pecados? Eu já sei que eu só estou fazendo merda mesmo. Tá entendendo? Então, quando você peca, você tem que olhar para Deus e dizer: Deus, olha, eu por mim mesmo eu só consigo fazer isto. Se tu me deixar sozinho, eu vou fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então me tira daqui. Está entendendo? Então o centro da preocupação, da meditação, nunca é o pecado. Muito menos a listinha de pecado. Quer dizer, essa técnica dos caras é muito primitiva, meu Deus do céu. Entendeu? Isso aí estão querendo fazer que nem tem o português que queria matar as baratas jogando uma naftalina em cada uma. Entendeu? Não é assim, você põe naftalina, ela solta um cheiro geral, né? Tem um efeito geral, não é uma por uma. Entendeu? Então, vamos dizer, com todo respeito, as pessoas devem ser muito bem intencionadas, a canção nova e tal, mas eu acho que tem um meio melhor. Em vez de você ficar sem pecar, né? Você você ora a Deus, né? Pensa nele e não se preocupe com mais nada. Não é isso? É a forma do Padre Pio. Reze e não se preocupe. Eu não vou me preocupar com meus pecados. Uma bela porcaria são meus pecados. É só o que eu faço mesmo, está entendendo? É só o que eu sei fazer. Por minha própria natureza, é só o que eu sei fazer. Então, na medida que você vai reconhecendo a sua condição de pessoa obscura, miserável, impotente, burra, está entendendo? Má, você deixa que Deus se transforme em outra coisa. É Ele que vai fazer, não é você. O nosso único esforço é pedir. Agora, existem duas ordens, vamos dizer, de provas de Deus. Não são provas teóricas, filosóficas, teológicas, etc, etc, etc. A outra é a prova experimental. As primeiras só provam a possibilidade de Deus enquanto possibilidade abstrata. A segunda mostra a ação de Deus. Agora, garanto para você que o Deus que salva você não é o Deus abstrato do conceito, é o Deus que age. Está entendendo? Então, claro, aquelas primeiras provas são importantes para botar nossa cabeça em ordem, só para isso. Mas o que funciona é você ver Deus agindo. Claro que aí ele só mostra um pedacinho, né? Mas o pedacinho dele é comproporcional àquilo que você pode saber dele naquele momento. E garanto para você que ele age. E quando ele some, parece que não está agindo, então eu digo, mas então não é Deus, é eu. Voltei para o meu universo de cegueira, tá certo? No qual eu nasci e no qual todos nós nascemos.
Está entendendo? E não te preocupa muito com a cegueira, não, porque a cegueira é só sua. Entendeu? Deus não pode estar ausente. O que lhe parece ser a ausência de Deus é apenas a sua presença. Está entendendo? Agora, se eu vou ficar pensando nos meus pecados, eu só penso em mim mesmo. E eu acho meus pecados tão desinteressantes, né? Tão idiota, tão vulgares, tão estúpidos quanto os de todo mundo, tá entendendo? Né? E, às vezes, é a única coisa que nós temos para mostrar para Deus. Falar, o que eu sei fazer é isso aqui. Então, leia um livro que se chama a Técnica da Presença de Deus. O autor chama-se Frei Lourenço, né? Brother Lawrence. Depois eu dou a indicação para vocês. Né? Era um homem que conversava com Deus 24 horas por dia. Com a maior simplicidade. Quando fazia um pecado, ele dizia exatamente isso. Ah, Deus, olha o que eu estou fazendo aqui. De novo. O arrependimento nunca pode ser uma coisa que te entristece mesmo. Você fica, você fica triste porque falhou de novo, mas não é muita tristeza. Não pode ser muita tristeza. É só um pouquinho. Porque o que importa não é o seu pecado, o que importa é o perdão de Deus. O perdão de Deus é a estrutura do universo, meu Deus do céu. E os seus pecados é só uma coisa que está na tua cabeça. Entendeu? Então, eu acho que por aí você consegue muito mais do que eu não vou pecar hoje. Agora, quando você confessa, pequei por atos e pensamentos, palavras e omissões. Omissões. E tem os pecados sabidos e não sabidos. Não é isso? Mas se tem os pecados não sabidos, então como é que você pode dizer que não pecou? Você olha para Deus e fala, olha, eu fiz isso, tem mais umas coisas que eu não lembro. Eu não lembro, mas você lembra. Então me perdoa desse também, porque se for depender de mim, nem isso é capaz de fazer. Nós somos nem capazes de confessar nosso pecado direitinho. Então, o que nós temos que confessar para Deus não é o nosso pecado, é a nossa realidade. Você tem que se colocar inteiro dentro de Deus. Está entendendo? Você não é constituído só de pecados. Está entendendo? Porque se você está colocando só os pecados, afinal de contas, você está tentando controlar o processo. Você tem que deixar Deus controlar o processo. E lembrar o seguinte, onde você existe? Você existe dentro de Deus. Tudo que existe está dentro de Deus. Nele vivemos, nos movemos e somos, né? Então, veja, o que você pensa de você, tá certo? Demarca a distância que a tua consciência tem de Deus. E quando você se aproxima dele, ele abre e ilumina a tua consciência de tal modo que você se esquece de você. Entendeu? E não se preocupa mais com isso. Então, eu prefiro a técnica do Padre Pio. Reze e não se preocupe. Agora, isso aqui é só preocupação, é só dor de cabeça. Muito bem, então. Quantas horas de aula foram aí? Já são 10 horas lá, né? Já. Então, por hoje vamos parar por aqui. Terceiro ponto. O terceiro ponto eu ia entrar mais no negócio do método confessional, mas acho que não vai dar tempo. Bom, posso dar um resuminho. É o seguinte, tudo aquilo que nós pensamos
tudo que se passa na nossa mente, no nosso conhecimento, ou é percepção sensível, ou percepção sensível interna ou externa, ou é imaginação, que são imagens, né? Ou são esquemas conceptuais que você baseia nessas imagens. E tudo que nós dizemos são essas duas últimas coisas. Quer dizer, nós só dizemos aquilo que nós mesmos pensamos. Nós não dizemos realidades. O nosso pensamento não tem a capacidade de dizer a realidade. Nós só dizemos o que nós pensamos da realidade. Tá certo? Então, qual é a garantia que você tem da conexão do seu pensamento com a realidade? Existem dois critérios. O primeiro critério é o critério objetivo. Por exemplo, tal como se usa mais ou menos em ciência experimental, quer dizer, a coincidência do que você está falando e o que os outros podem observar. Não é isso? Porém, se tudo o que você pode exprimir por palavras são os seus pensamentos, você não é um pensamento seu. Você não é um pensamento seu. Você existe como realidade também. E o que você está pensando faz parte da sua realidade. Então, o primeiro método que eu digo de conectar pensamento com realidade, ele passa por uma série de convenções e ele abrange uma parte mínima da realidade, que é aquela que pode ser submetida a um controle coletivo, como na ciência acontece. Então, isso não é a realidade, são pedaços selecionados. Mas acontece que você próprio é uma conexão entre o seu pensamento e a realidade. Por quê? Porque você não é um pensamento, você é uma realidade. Então, o momento onde você se oferece como prova do que você está dizendo, se oferece a si mesmo e aos outros como prova do que está dizendo, é o que eu chamo o método confessional. Está compreendendo? Quer dizer, onde o que você está falando, embora seja apenas pensamento seu, está sendo assumido como seu pensamento efetivo naquele mesmo momento, como parte não só do seu pensamento, mas da sua realidade. Ou seja, eu sou realmente o sujeito que está dizendo isto. E eu sei exatamente qual é o lugar que isto ocupa dentro do conjunto dos meus pensamentos. E eu sei o quanto eu sei disso e o quanto eu ignoro disto. Entendeu? Então, é assumir a responsabilidade presencial do que você está dizendo. E aí, você pode também apelar ao testemunho dos outros. Mas só o testemunho do indivíduo que esteja também inteiramente presente, inteiramente aberto ao que você está dizendo. Está entendendo? Mas o testemunho do outro, de fato, não interessa. O que interessa é o seu testemunho. Um outro pode atestar que ele viveu coisa semelhante, tá certo? Mas não é isso que vai comprovar a veracidade do que você está falando. Você está comprovando a realidade porque você está falando de você mesmo. E mais ainda, no momento que você está falando também, vamos dizer, como um membro da espécie humana. E você sabe da sua experiência o que depende exclusivamente, vamos dizer, da sua individualidade, o que aconteceu a você por condições individuais, familiares, etc, etc, e o que representa uma estrutura humana geral dentro de você. Você pode fazer essa distinção. E, portanto, você pode falar com sinceridade, distinguindo o que é puramente individual no seu discurso e o que é universal. Na medida em que você possa expressar, vamos dizer, a universalidade da sua condição humana, tal como você a vivencia. Então, eu acho que este é o único método que assegura a verdade mesmo.
embora ele dificilmente possa ser submetido a uma prova coletiva. Mas, afinal de contas, se um dia você tem que decidir, você quer a verdade ou você quer uma prova que você possa impor aos outros? Se você que tiver aqui, vai dizer, bom, eu vou conhecer a verdade, mas eu não vou poder explicá-la para ninguém. Se eu explicar, ninguém vai entender. Ou não vão aceitar. Você ainda assim a quer? Essa escolha um dia você vai ter que fazer. Está entendendo? Então você não, o seu conhecimento da verdade não lhe dará autoridade sobre os outros. Talvez dará mérito para ter autoridade, mas não trará autoridade necessariamente. E, no entanto, do ponto de vista do conteúdo, do significado do que você está falando com autoridade divina, porque aí você tem a coincidência entre o ser, o conhecer e o dizer. Então você está dentro do âmbito da verdade. Aí você está sendo aquilo que você está dizendo. Tá entendendo? Então o dizer não é só mais comunicação humana. É prova de uma ação presencial, real, que você está praticando naquele momento, sobre você mesmo e sobre os outros. Tá entendendo? E nesse ponto você pode dizer, é nessa hora que você pode dizer, eu sei o que eu estou dizendo. E todas as dúvidas, todas as perguntas, todas as discussões do mundo não podem abalar minha certeza, porque só eu sei disso que eu estou falando. Ninguém pode impugnar a minha visão das coisas, porque é a visão na qual coincide o meu conhecimento e a minha presença a mim mesmo. Está entendendo? Então é isso que eu chamo método confessional. E eu acho, cá entre nós, que é assim que você fala com Deus. Agora, se você vai levar só os seus pecados, então é o seguinte, aqui está você com a sua bela consciência cristã, limpinha, etc, etc. E lá estão os malditos pecados. Não está tudo misturado como realmente é. Então, eu acho que é a sua verdadeira alma que você deve mostrar para Deus. Assim como a sua verdadeira alma que você deve mostrar para as pessoas. Eu acho que isso funciona. Eu tenho testado, já tem funcionado para mim. Não fui eu que inventei. Santo Agostinho praticou isso. Pascal praticou isso. João Brennanot praticou isso aí. Isso funciona. Então aí, vamos dizer, você é a garantia da sua palavra. Ainda que ninguém as entenda. Então tá, então é isso aí. Eu posso desenvolver, queria desenvolver isso até mais, mas não, hoje não dá. Então tá, então até semana que vem, muito obrigado.